Todos estavam na sala reunidos. Alguns garotos jovens formavam um círculo no centro do cômodo, ao lado do professor Aidan. Ele era o psicólogo do grupo. Aquela era a primeira vez de Corey, um rapaz tímido que sempre andava cabisbaixo. Então, o professor perguntou a um dos novos garotos: qual o seu medo? O garoto respondeu: eu tenho medo de aranhas. Então o professor perguntou a outro, que parecia estar ali há mais tempo. O garoto respondeu que tinha fobia social, mas argumentou que estava combatendo com a ajuda do orientador e com a turma com quem compartilhava medos em comum. Aidan usou alguns garotos como exemplo e afirmou que estes estavam conseguindo superar suas aflições. Na sequência, continuou interrogando alguns outros jovens. Alguns diziam que tinham medo de palhaços, porém, da mesma forma que o primeiro adolescente, estavam aos poucos superando esse medo. No decorrer das perguntas e comentários, a conversa foi ficando um pouco engraçada, pois algumas aflições chegavam a ser cômicas de acordo com suas respostas. Por exemplo, os meninos que diziam ter fobia de coisas incomuns, mas eles pareciam felizes pelo tratamento que estavam recebendo. E nesse momento, o professor passou a pergunta para Corey. Todos ficaram confusos com a sua resposta. Ele tinha pavor da Sra. Christine. Todos se entreolharam abismados com aquela resposta. O professor levantou uma das sobrancelhas e pediu para que ele se explicasse melhor. Nessa circunstância, Corey falou que a Sra. Christine era uma bruxa. Ela morava na região há muito tempo e que ela era bizarra e assustadora. Uma pessoa que não saía muito de casa, deixava o cabelo esparramado por toda a cabeça, exalava um fedor podre, ficava falando com animais na rua, além de passar a noite toda perambulando pelos bairros. Todos diziam que ela gostava de comer insetos. Por conta dessas coisas, todos falavam que ela era uma bruxa. O professor então entendeu o que se passava com o garoto. Deu um suspiro de tédio e falou que as pessoas são diferentes e que isso não é motivo para ter medo delas, pois a mulher poderia estar com algum problema mental simplesmente. Então, os outros garotos começaram a rir, enquanto Corey continuava tenso. O professor Aidan não deixou ele de fora. Disse ao menino que poderia seguir o exemplo dos demais, lutando contra os seus medos. O rapaz ficou horas a fio escutando as mesmas coisas e a forma como cada integrante do grupo estava superando as suas fobias. No primeiro dia de tratamento, ele não disse para o psicólogo o que realmente lhe assustava envolvendo aquela mulher com características dignas de um filme de terror. Quando o seu único irmão morreu com apenas 7 anos, afogado na piscina, Corey não comentou com o professor sobre a única pessoa que estava presente naquele dia, a Sra. Christine. Ninguém sabia que o garoto havia sido afogado. Um assassinato cruel. O que guardava em seu coração precisava de alguma forma ser combatido. Finalmente chegou o dia da sessão de terapia em grupo. O rapaz voltou, mas agora estava com a cabeça erguida. E este dia foi como o primeiro. O professor interrogou a todos. As mesmas respostas, os mesmos rostos, nenhum novato, com exceção de Corey.
O seu rosto levantado e um sorriso em sua boca mostrava que estava bem melhor do que no primeiro dia. A essa altura, olhando a postura firme do rapaz, o mentor perguntou como ele estava em relação à sua fobia. E a sua resposta foi algo que saiu bravamente dos pulmões do garoto. Tão alegre e confiante, disse que a senhora Christie fora encontrada morta em sua cama. O psicólogo ficou sem respostas por alguns minutos e disse que isso era triste, que não era algo para se ter orgulho. O que ele estava sentindo com tudo aquilo, pois não demonstrava nenhum tipo de piedade ou sentimento a respeito da morte da velha senhora. O garoto disse que estava feliz e não tinha mais medo de nada. Então a sessão continuou como da primeira vez. Aqueles outros garotos falando sobre suas fobias, onde muitas eram estranhas, mas que estavam combatendo, como o professor ensinou. Que ninguém precisava carregar nenhum tipo de peso nas costas e que de alguma forma tem como serem superadas. Entretanto, tem algo que Corey não fez diante do grupo. Ele não disse que a senhora Christie morreu sufocada por um travesseiro enquanto dormia. Algo mais macabro ainda, que ele não disse para ninguém, foi a forma como seu irmão morreu. Corey odiava aquele garoto por ser inteligente e querido por todos. Então, com suas próprias mãos, matou o irmão afogado. Mas a senhora Christie estava presente, e só ela sabia o que ele tinha feito.